hoje. E Feldman, falando em mudança, a gente tem a Michelle Ramalho agora, primeira mulher vice-presidente na história da CBF. Como é que você avalia também a chegada dessa figura que ganhou todas as manchetes de ontem para hoje? Conheça o perfil, conheça a história, quem é Michelle Ramalho, por quê? E qual a relevância da entrada de uma mulher na história da CBF? Bom, a Michelle, ela é advogada do mundo do futebol lá da Paraíba, ela se qualificou por um jeito, ela é muito vibrante, muito imperativa, ela tem uma capacidade argumentativa forte, por ser advogada e por ter um estilo de mulher forte, de ocupar seu espaço depois que teve uma presença no sistema de justiça desportiva do Rio. Ela ganhou maior capacidade, maior expressão e por uma luta política, por desvios que houve em gestões anteriores, ela se qualificou e se transformou na presidente da Federação Paraibana. E uma presidente relativamente popular. Ela rapidamente conseguiu se desmistificar dessa ideia de ser mulher no comando do futebol. Ela ia aos estádios, ela se relacionava com a torcida em campo, ela entrava em campo, ela passou a ser uma pessoa muito conhecida da mídia, da torcida e dos clubes paraibanos. E começou a ter uma forte presença nas reuniões da CBF, ela vinha muito. E ela teve apoio da direção, eu me lembro que o Marco Polo a estimulava muito, então ela teve um papel na justiça desportiva, presidente da federação, e agora, com o advento da Copa do Mundo feminina, ela ganhou a possibilidade de se transformar numa vice-presidente. Então, ela vai ter um papel interessante. Ela é uma mulher falante, expressiva e tem formação jurídica, experiência no futebol que permite que ela tenha um protagonismo que, na minha avaliação, hoje é importante. Bom, chegamos aí aos últimos 14 minutos, dá tempo de mais uma rodada? Vai lá, Flávio Prado. O que seria uma liga de clubes, digamos, em 2 anos? Nós teremos alguma coisa? Há uma capacidade dos clubes em 1 ano? Você falou o Chaldo, vamos falar em 4. Há uma capacidade dos clubes, você sente que os clubes têm capacidade de fazer uma liga funcional? Teremos um campeonato decente sem a CBF? Na minha avaliação, sim. Eu acho que é necessário. Eu acho que é uma mudança estrutural no funcionamento do futebol brasileiro, de empoderamento dos clubes, mas eles têm que ter um modelo diferente da CBF. Ou seja, o modelo que eles devem ter é uma gestão moderna, profissionalizada, com gente competente. Se for essa escolha de um dos presidentes dos clubes formadores da Liga, dificilmente... Tem que ser alguém de fora. Tem que ser alguém de fora, com qualificação para ocupar esse papel e dar à Liga a característica que tem as ligas europeias. Vitor Guedes. Na nossa apresentação inicial, você começou vereador em 83, né? Em 82 eu tinha 5 anos, a primeira lembrança de vida é Brasil perder para a Itália. Eu lembro da família inteira chorando, eu lembro do lugar que eu estava sentado, na Vila Santa Catarina, vendo o jogo. E eu não conhecia uma pessoa nessa época que não torcia para a seleção brasileira. Conhecia até alguns que não gostavam de futebol, mas era uma unanimidade. E nesse tempo aí, 40 e poucos anos, o principal refrigerante continua até hoje, a principal marca de cerveja continua até hoje, essa emissora que era gigante continua até hoje, até maior, agora é uma televisão. E a seleção brasileira me ligou, assim, uma marca que... Hoje a gente está falando de seleção brasileira, que tem uma convocação, mas eu vou na padaria, vou na feira, as pessoas que me reconhecem perguntam, e o Corinthians, e o Palmeiras? E poucas vezes, até do Real Madrid, e o Vinícius Júnior. Então, assim, eu nunca vi uma marca perder tanta importância. Isso é uma constatação. É possível, nesse cenário, reconstruir uma marca e voltar a ter a importância que ela já teve? Porque, assim, eu não lembro em 40 anos uma marca que tenha caído tanto assim de importância na sociedade, não falando nem de valor material, valor afetivo, sentimental, que também acaba repercutindo em dinheiro. Você acha que isso é... Primeiro, não sei se você concorda com essa minha análise, né? E se você concorda, se você acha que é reversível. E a impressão que dá é que a derrota para a Argentina fez realmente o corpo bater no fundo do poço, né? Muito.
O que às vezes é bom, né? É bom ter uma crise violentíssima para mudar a realidade. E diante disso, é possível fazer essa reconstrução? É o seguinte, nós temos uma carência enorme de símbolos, né? De sentimento nacional. O que é o sentimento nacional hoje? Em relação ao que? A Amazônia? É o real? É difícil, né? A gente vai ter que ficar pesquisando aqui o que simboliza o Brasil. Com a mesma fixação que se tinha pela seleção brasileira. Não, exatamente. Mas nós somos carentes de símbolos. Porque mesmo esses símbolos que você citou têm aderência, mas parcial. Parcial. Que é diferente do que ele mencionou sobre a seleção. Então, eu acho o seguinte, por conta disso, que eu acho que o futebol é insubstituível nesse sentimento nacional, acho que nós temos todas as condições de retomar. Contanto que a gente volte minimamente a ser o que éramos. Vai depender o quê? De vitórias? Vai depender de vitória, vai depender muito de comando, né? Eu acho que a primeira coisa é isso, o Ancelotti significa uma mudança, sempre na esperança de uma transformação desse sistema de funcionamento do futebol brasileiro, que sem isso é muito difícil essa profunda realidade acontecer, mas eu acho que o brasileiro ainda tem esperança lá no fundo, no recôndito, de que a seleção brasileira volte a ser o que já foi um dia. Eu acho que se ela voltar a ter a qualidade que nós assistimos na nossa geração, voltar a ter títulos, vitórias e uma postura mais elegante, né? Quando você vê os jogadores aí sem nenhum compromisso com o Brasil, isso também passa um distanciamento muito negativo. Mas eu acredito sim, eu sou muito otimista de que a seleção volte a ser um dia, pelo menos, parcialmente aquilo que já foi e volte a impressionar, impactar o sentimento nacional. A sua última, Morelli. Walter, por tudo que você falou, por esse sentimento, essas informações que você tem de uma mudança, a CBF mais atrapalha ou mais ajuda o futebol brasileiro? Atrapalha, sem dúvida. Não, sem dúvida. Eu não ouvi? Atrapalha muito. Não, porque... Está longe, né? Está na ponta, não conseguiu entender. Você sabe o que é? Eu vivi muito a questão política também, ou seja, é incrível quando tem um sentimento popular de apreço, de respeito, de consideração pelo seu governo, né? É um sentimento que o governo está se esforçando. Eu vivi o Mário Covas, eu vivi o Montoro, eu vivi figuras incríveis que mudaram a realidade. Mesmo Fernando Henrique, na implantação do Plano Real, mudanças que mudaram o Brasil. Mas hoje a CBF não significa isso, né? CBF não significa a seleção brasileira, não significa a organização do futebol. Tem muito mais essa imagem profundamente negativa que não foi reconstruída com essa nova eleição, né? Ela não impacta na esperança. É claro que mesmo o Chalde, sem nenhuma história, sendo de um estado que praticamente não tem um futebol relevante, possa vir a ser alguém que faça mudanças, né? A gente tem que, mesmo sendo construído num sistema que não é exatamente o que a gente sonha. Mas eu sou um otimista incansável. Piperno? Valdemar, infelizmente eu não concordo muito com o teu otimismo, porque embora a gente tenha na seleção brasileira um símbolo nacional que pode ou não ser recuperado, eu acho que a gente tem pela frente uma outra ameaça que ainda é pior do que a CBF e a decadência da seleção, que é o fato de que esses meninos de 18 anos estão indo muito cedo para a Europa e daqui a pouco os europeus vão pressionar a FIFA para mudar a regra dos 5 anos para poder jogar por outro país. No dia que isso baixar para 2, o garoto que foi para a Espanha, Inglaterra, para Paris, Alemanha, ele vai receber proposta para jogar pela seleção local. E aí o nosso problema vai ser ainda pior, porque, enfim, o garoto, o pai do menino, a mãe do menino, fala, pô, mas muito mais bacana meu filho continuar jogando aqui do que voltar ao Brasil para jogar eliminatórias. Sem dúvida. Como é que nós vamos fazer para não perder corações e mentes dessa molecada, dos seus pais, enfim, das pessoas que estão próximas a eles? Não, primeiro é o seguinte, nós temos que lutar para que essa mudança não aconteça. Nós temos que voltar a ter protagonismo internacional.
Olha, eu convivi muito com o Infantino. O respeito pelo Brasil é um negócio surpreendente. Surpreendente. Pela nossa história. Nós perdemos isso nos últimos 6 anos. Muito. Eu vi o Infantino tratar o Brasil como um país mágico que merecia respeito do mundo inteiro, acima de qualquer outro, e vi isso daí decair até a gente não ter representação hoje. Então, a primeira coisa é não deixar mexer nessa estrutura. Segundo, é uma questão econômica. Nós só vamos manter os nossos jogadores aqui na medida que nós tivermos perspectivas econômicas que desenvolvam um novo modelo de funcionamento do futebol. É possível? Tem que haver gestão, tem que haver compreensão da nossa realidade, da nossa capacidade, tem que haver investimento, informação, para manter o máximo possível os jogadores aqui. Eu sei que é difícil, porque euro é uma coisa, dólar é outra coisa e real é outra coisa. É a famosa economia estúpido de novo. Então, eu tenho que manter o meu otimismo, embora sabendo que a realidade é contrária a essa possibilidade.